Você já pensou em morar fora do Brasil, mesmo que por um curto período de tempo, só para ter essa experiência de morar em outro país? E se sim, a Itália seria um destino de seu interesse? Bom, se você é descendente de italiano ou é casado, namora alguém que seja descendente de italiano, talvez esse vídeo seja um ponto de virada em sua vida. Há muitos anos, quando eu era adolescente, eu queria morar fora do Brasil, queria morar na Califórnia, né, em Los Angeles especificamente, mas naquela época não deu certo, acabei não fazendo essa viagem e no futuro, né, o tempo passou e a vida acabou me levando para outro destino e eu fui para a Itália, morei alguns meses na Itália e foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E esse vídeo aqui vai falar sobre a minha experiência na Itália fazendo o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana, que é o processo que o descendente pode fazer. Então, o descendente de italiano tem o direito de obter a sua cidadania e se ele quiser fazer isso diretamente na Itália, isso é possível e é o método mais rápido de ser feito. Inclusive, eu fiz esse processo, eu morei alguns meses na Itália, eu fiz também um mochilão pela Europa, eu conhecia a capital de quase todos os países da Europa. Foi uma experiência muito enriquecedora, foi na verdade a melhor experiência que eu já tive na minha vida, a melhor decisão que eu tive até hoje foi de fazer essa viagem, de morar na Itália e fazer o meu processo de cidadania. E como, diferente do que como as pessoas podem pensar, né, assistindo esse vídeo, mas para você foi fácil, né? Muita gente acha que é fácil quando é a vida dos outros, né? Não foi fácil, foi uma decisão difícil, foi custoso para mim juntar o dinheiro. Eu na época morava com a minha namorada, então foi complicado, né? Eu ir para a Itália, ela ficar no Brasil, então não foi uma coisa fácil. Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Eu vou explicar como aconteceu o processo e também vou explicar para quem não tem conhecimento e tem interesse em fazer a cidadania italiana, quais são as opções que as pessoas têm para fazer o processo, tanto na Itália quanto direto, ainda residindo no Brasil. Então já faz 4 anos que eu tenho esse canal aqui no YouTube e muitas pessoas que vão chegando aí ao longo do tempo, elas não sabem como aconteceu o meu processo, né? Muita gente hoje entra aqui no canal e está consumindo conteúdo para quem já tem cidadania italiana, como fazer a atualização do seu registro, como obter o passaporte. Muitas pessoas não sabem como eu fiz o meu processo. Então várias dessas pessoas, elas acabam se tornando minhas clientes e algumas perguntam, nossa, mas como que você tem tanto conhecimento nesse assunto, né? Então eu tenho muito conhecimento porque eu fiz o meu processo do zero. Eu aprendi todas as etapas, eu tenho um domínio sobre esse assunto. Hoje a minha empresa, né, ela abrange todas as áreas da cidadania italiana. Então, aqui nesse vídeo eu vou narrar como começou, né, a minha história e a minha experiência. Para quem quiser fazer, às vezes você tem até alguém para indicar, né, um parente, alguém que não tem a cidadania ainda e que quer fazer, esse vídeo pode ser o pontapé para essa pessoa. E dizem que um bom produto ele se vende muito fácil, não precisa de uma boa propaganda. Então, eu não tenho por que explicar para você por que você precisa fazer a sua cidadania italiana, né? É só você analisar aí o cenário que o Brasil se encontra hoje, é autoexplicativo, que você, se tiver o direito a ter um plano B, é fundamental que você corra atrás aí do teu direito o quanto antes. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou explicar exatamente o processo inteiro, detalhadamente, né? Eu não vou fazer o beabá aqui desse procedimento, eu vou explicar ele de um modo mais abrangente, explicando também como foi o meu processo em paralelo. Tá? Então, se você está procurando saber exatamente cada uma das etapas como funciona, fica até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou explicar aonde que você vai encontrar esse material que eu produzi, né? Tem mais de uma opção para você fazer o seu processo aí, para você entender exatamente como funcionam detalhadamente cada uma das etapas. Então, para começar agora a parte prática do vídeo, eu vou iniciar explicando as 3 vias que existem para se obter a cidadania italiana atualmente e você vai ver se você se identifica com alguma delas e qual que se encaixa aí no seu caso, se você é um descendente de italiano. Então, começando aí bem do início, né, como que funcionam as 3 vias, quais são elas? A primeira é a mais conhecida, a mais demorada, mas também é a mais econômica, que é a via consular. Você faz o processo através de um consulado italiano na região onde você reside. A segunda opção é fazer o processo via judicial.
Se você está pesquisando sobre esse assunto, cidadania italiana, você provavelmente já se deparou com essa informação. Algumas pessoas vêm fazendo o processo pela via judicial. Essa é uma modalidade hoje também, só que ela é bem mais custosa do que fazer o processo através de um consulado. Tá? Então, para essa opção, a via judicial, você não precisa sair da sua cidade, ir para a Itália, não precisa fazer nada. Você, na verdade, faz tudo por procuração. Você vai contratar um escritório que trabalha com isso e esse escritório vai fazer o processo inteiro para você. Você não precisa fazer nada. Por isso que essa opção é a mais cara, porque você delega totalmente o procedimento. E a terceira modalidade, que na minha opinião é a mais empolgante, né? E ela também é a mais rápida, sem dúvida, é essa opção de fazer o processo através da Itália. Então você se muda para a Itália, mesmo que por um curto período de tempo, né? No meu caso, eu fiquei pouco tempo, poucos meses, e eu desenrolei o meu processo. Meu processo ele foi finalizado em apenas 2 meses, 67 dias mais especificamente. Então essa opção ela é de longe a mais rápida, mas ela requer aí uma certa habilidade, né? Um certo traquejo para desenrolar o seu processo. Mas, na minha opinião, ela é a mais empolgante, ela é o assunto principal aqui desse vídeo, então fazer o processo via Itália é uma aventura, é uma experiência de vida. E essas 3 vias que eu estou falando, todas elas passam pelos mesmos procedimentos iniciais, que é a parte da documentação, a parte que você vai comprovar que você tem o direito à cidadania. Para as 3 vias, independente de qual você vai escolher, a documentação vai ser a mesma. E aí, o primeiro passo para você organizar aí a tua cidadania, né, a tua documentação, é você montar a sua árvore genealógica, o desenho aí da sua linha de transmissão, desde aquele seu antepassado italiano que veio, né, emigrou ao Brasil, até você, o requerente da cidadania italiana. Então você vai montar a estrutura da sua árvore genealógica. Eu tenho aqui um modelinho que você inclusive pode baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download gratuitamente. É um modelo de árvore genealógica aí que você vai preencher desde o teu antepassado italiano até você o requerente. Isso aqui vai ajudar você a se organizar na etapa inicial, o pontapé do teu processo da cidadania. Então você pode acessar o link aqui, faz o download gratuito, não estou cobrando nada por esse material. Você vai usar isso aqui como referência para montar a estrutura da sua árvore genealógica, que é o primeiro passo. Essa fase ela pode ser muito rápida para quem já tem as informações, que foi o meu caso, né? Eu já sabia data de nascimento, onde nasceu, né, cidade, quando casou, quando morreu, eu sabia todas as informações já da minha família até o meu antepassado italiano, que é o meu bisavô. Então isso aqui eu fiz em menos de 1 hora, foi muito fácil para mim juntar essas informações. Algumas pessoas ficam meses, às vezes anos atrás dessas informações. Então, aqui varia muito da organização da família e do grau de parentesco que você tem aí com o seu antepassado italiano. Se for, por exemplo, um trisavô, né, já é mais difícil. As informações naquela época não eram tão fáceis de você encontrar, os dados não eram registrados, né, com tanta facilidade quanto é hoje. Então, às vezes fica difícil de localizar essas informações. Mas, uma vez cumprida essa etapa, você vai para o segundo passo, que é juntar a documentação propriamente dita, para comprovar o seu direito à cidadania italiana. E essa documentação, ela basicamente é feita de registro civil, né? Às vezes um registro religioso, quando o registro é muito antigo e ainda não tinha o registro civil, tanto na Itália quanto no Brasil. Não vou explicar isso nesse vídeo aqui agora, mas só para você ter o conhecimento que existem essas 2 modalidades de registro, né? Então, o registro antigamente ele era feito em uma igreja, né? Era a cúria daquele local que cuidava do documento de nascimento, né? O batismo, o matrimônio das pessoas. Depois estabeleceu-se o registro civil. A maior parte desses documentos hoje que as pessoas utilizam são de registro civil e, em raros casos, às vezes tem um registro de batismo, né? Um registro religioso. Mas só para que você tenha conhecimento, eu vou mostrar aqui como é uma certidão italiana, né? Porque você vai precisar da certidão de nascimento do seu antepassado italiano. Então, isso aqui é um modelo, é um exemplo de uma certidão italiana, né? Um registro de nascimento. E esse aqui seria um registro de casamento de um cidadão italiano. Então, isso aqui é um exemplo de um documento que
você provavelmente vai precisar no seu processo. No caso, o casamento, às vezes a pessoa já veio casada da Itália, daí tem esse documento, e às vezes ela casou-se no Brasil. Daí você vai emitir o casamento do seu antepassado italiano aqui no Brasil ainda. Se você já está pesquisando sobre a cidadania italiana, né, já conhece mais ou menos os trâmites e precisa de alguém na Itália para pegar um documento desse para você não está conseguindo, aqui na descrição do vídeo tem também um link, né, busca de certidões na Itália. Ali você vai encontrar mais informações. Mas também, se você ficar até o final do vídeo, você vai ver que eu tenho um material no qual eu oriento como fazer todo o processo, e nesse material eu ensino como que você consegue pegar esse documento gratuitamente, né, através de um pedido feito por e-mail direto ao órgão responsável pela emissão do documento. Então, se você tiver acesso a esse material, vai sair bem mais barato do que contratar uma pessoa para pegar o documento para você lá na Itália. Então, dá uma segurada aí até o final desse vídeo. Depois que você juntou todas essas certidões, então a terceira etapa, né, já com a documentação emitida, aí você vai analisar essa documentação para saber se de fato existe o direito à cidadania, porque o direito pode ter sido interrompido, mesmo que você tenha um antepassado que nasceu na Itália, veio ao Brasil, às vezes tem algumas nuances, algumas questões que vão interromper o direito à sua cidadania. E em alguns casos esse direito pode ser revertido, você pode fazer uma retificação e arrumar o registro que estava errado, e em outros casos não. Em alguns casos o direito realmente foi interrompido. Então você só consegue ter acesso a essas informações depois de juntar toda a sua documentação. No meu caso, foi muito fácil de juntar a documentação, eu não tive dificuldade porque eu já sabia onde estavam os registros e também os italianos, né? No meu caso, o meu antepassado italiano, ele nasceu e casou-se na Itália, então ele chegou no Brasil já casado, e eu tinha cópia desses registros, já tinha primos mais velhos, aí, primos do meu pai, né, primos de segundo grau meu, que fizeram o processo já há décadas, e eles me entregaram isso de mão beijada, as cópias, né? Então eu simplesmente entrei em contato lá com a cidade na Itália, pedi que me enviassem esses documentos, consegui ambos, nascimento e casamento, sem nenhum custo. Então para mim foi muito fácil juntar a minha documentação. E a mesma coisa sobre a parte da análise dos documentos. A minha família sempre foi muito organizada, né? Isso foi um fator muito positivo para mim. Então, não teve nenhum tipo de retificação necessária no meu processo de cidadania. Eu simplesmente precisei emitir essas certidões, analisei e vi que estavam corretas e já fui para o próximo passo, que é a quarta etapa. Mas antes de falar da quarta etapa, você vai precisar agora decidir como que você vai fazer o seu processo. Qual das 3 vias vai ser feito o seu processo. Por quê? Porque dependendo de qual via você tomar, aqui vai ter uma pequena diferença na questão da retificação dos seus registros, tradução e apostilamento. Então, para quem não sabe, o apostilamento é como se fosse uma legalização dos registros civis. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai fazer o seu processo através do consulado. Você decidiu, não, eu vou fazer aqui, não tenho pressa, vai fazer pelo Brasil mesmo, através de um consulado. Só para a título de exemplificação, o consulado de Curitiba, que é onde eu moro atualmente, eles não exigem certas retificações. Então, dependendo, se você for fazer o processo através desse consulado, algumas retificações não serão necessárias. Já se você for fazer o seu processo via Itália, pode ser que o Comune é o município italiano, ele exija que você faça essas correções. Então você precisa fazer as correções para ingressar com o pedido através de um Comune. Tudo isso vai variar bastante, tá? Não é uma coisa que eu posso explicar aqui rapidamente nesse vídeo. E a mesma coisa vale também para o processo via judicial. Geralmente é o advogado aí que você contrata para fazer esse processo que vai lhe dizer, olha, isso aqui precisa retificar ou isso aqui passa tranquilamente. Mas no fim do dia quem decide, no caso da via judicial, é o juiz, né? O juiz lá na Itália que vai analisar o seu processo. Então, esse primeiro ponto aí sobre as 3 vias, a retificação dos registros vai depender da via que você vai ingressar. Segundo ponto, tradução. Por exemplo, o consulado de Curitiba não exige que você traduza as certidões que não são dos requerentes. Então, no meu caso, se eu estou fazendo um processo de cidadania só para mim, eu só preciso traduzir as minhas certidões. O consulado de Curitiba não exige que sejam traduzidas as demais certidões até chegar no italiano. Já para o processo feito via Itália, né, tanto via judicial quanto via administrativa em um comune, ambos vão exigir que todas as certidões sejam
traduzidas para o idioma italiano. Então, essa questão de tradução vai depender de como você vai fazer o seu processo. E por fim, o apostilamento. Então, o apostilamento tem que ser feito em todos os documentos. Individualmente, cada documento, cada tradução, todos recebem uma apostila separadamente. Então, aqui finalizando a questão das 3 vias, para a gente passar logo para a via Itália com mais detalhes, só um resumão. As 3 opções são via administrativa através de um consulado, que é onde você reside. Então, por exemplo, se você reside na região do Paraná e Santa Catarina, o consulado de Curitiba que atende essa região, você não pode fazer em outro. Se você reside em São Paulo, por exemplo, é o consulado de São Paulo. Se você reside no Rio de Janeiro, consulado do Rio de Janeiro. Então, não é você que escolhe qual consulado você vai fazer, tem que ser onde você reside. Essa é a primeira opção. A segunda opção, administrativa na Itália. Então você vai escolher uma cidade na Itália onde você vai morar por um tempo e é lá que você vai fazer o processo. Também funciona igual no Brasil. Você não pode escolher morar em uma cidade e fazer o processo em outra. Você tem que fazer o processo onde você reside. Mais para frente eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais detalhadamente. Você vai entender o porquê, mas é assim que funciona. Então se você vai morar em Roma, por exemplo, o processo não pode ser feito em Milão. Você tem que fazer o processo em Roma, entendeu? Tem que ser aonde você reside. Isso vai ser registrado. Não dá para você enganar as pessoas. E a terceira opção, que é a via judicial. Então a via judicial ela corre totalmente por procuração, é um processo feito no tribunal na Itália e o requerente não precisa ir em nenhum momento, nunca para a Itália se ele quiser. O processo é feito 100% através de um tribunal por procuração. Questão de prazos e valores, aqui bem por cima, tá? Grosso modo, das 3 opções. Então, os consulados italianos no Brasil, tá? Vou dar aqui mais ou menos uma referência. O consulado do Rio de Janeiro, Brasília e Recife levam mais ou menos aí uns 2, 3 anos para fazer um processo. Mais ou menos, tá? Tem essa referência. BH e Rio Grande do Sul, eu não sei, eu não tenho referência. Se você sabe de alguém que já fez, se você já fez por esses consulados, deixa aqui nos comentários para eu saber mais ou menos quanto tempo levou o teu processo. E isso que eu estou falando não é só o tempo de duração do processo, mas também o tempo de esperar, né, por uma vaga, aí uma fila de espera. Então, todo o procedimento, desde o início até a conclusão. São Paulo, mais ou menos 10 anos, tá? Então, muito lento. E Curitiba, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, no segundo semestre de 2024, não é uma opção fazer o processo por Curitiba, tá? Você precisa conseguir um agendamento que é extremamente concorrido, muito, quase uma mega sena de tão difícil. Então, eu não considero o consulado de Curitiba uma opção válida hoje, a menos que você tenha entrado na antiga fila de espera. Aí sim, você vai aguardar mais alguns anos e vai ter a sua cidadania reconhecida mais ou menos daqui uns 5, 6 anos, tá? Uma média. Então vou falar agora sobre os custos do processo, isso aqui considerando essa parte básica do consulado, né? Daqui a pouco eu já explico a diferença para os demais. Então calcule mais ou menos R$500 por registro, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que quem te passa a cidadania é o seu bisavô, tá? Você tem o seu registro de nascimento e você é solteiro. Então, um dos seus registros são apenas um registro. O seu pai, ainda vivo, nascimento e casamento. Então, são mais 2, 3 registros. Mesma coisa do seu avô, ainda é vivo, nascimento e casamento. 5. E aí, mais o seu bisavô, que se casou no Brasil e faleceu no Brasil. Então, mais 2, 7 registros brasileiros. Tá? Aí o nascimento dele na Itália. Então, o da Itália a gente não contabiliza aqui. Então, 7 registros brasileiros vezes 500 dá R$3.500. Então, esses R$3.500 é de emissão, tradução e apostilamento, mais ou menos, tá? Uma estimativa, sem considerar que você vai fazer retificação. E fazendo isso por conta própria, sem contratar uma empresa. O registro italiano, a certidão de nascimento italiana, vamos supor que você não consiga pegar lá gratuitamente, né, direto com o órgão emissor. Calcule aí mais ou menos uns R$1.500, né? Para mais, né? No mínimo aí uns R$1.500. Então, daria mais ou menos aí uns 5 mil só de montar a documentação para fazer o processo via consulado. Se você for fazer o processo via judicial, eu vou jogar aqui um valor bem médio de mercado, tá? Talvez você consiga achar menos do que isso, mas provavelmente vai achar valores maiores do que isso para bons escritórios.
3.500 euros só do processo judicial, sem considerar a documentação, a montagem da pasta. Você vai entregar a documentação pronta para esse escritório e eles vão te cobrar mais ou menos 3.500 euros, que hoje dá aí uns 22 mil reais. Tá? Isso para você fazer o processo sozinho. Se forem mais pessoas no processo, o valor vai aumentar, mas ele não vai aumentar na mesma proporção, né? Ou seja, 2 pessoas não custaria 7 mil euros. Né? Se forem, por exemplo, irmãos ou pai e filho, o valor aumentaria um pouco para cada requerente. Então, esse tipo de processo via judicial, ele vale a pena quando é feito para uma família, aí sai mais em conta. Mas para fazer sozinho, ele é com certeza a opção mais cara. Então, nesse caso aqui, você gastaria mais ou menos uns 5 mil de documentação, mais uns 22 mil, 27 mil total aí para fazer pela via judicial. E via comune vai variar bastante, depende se você vai morar no sul da Itália, que é mais barato, ou no norte, que é mais caro, no centro é intermediário. Vai depender também de quanto tempo vai levar o teu processo, né? Quanto mais tempo você ficar na Itália, mais caro vai ser, porque você vai estar vivendo em euros. Mas, basicamente, né, o custo do teu processo é a documentação, que é a mesma, via consulado, via judicial e via Itália, é a mesma documentação, ou seja, aqueles 5 mil de exemplo, e mais o teu custo de vida. Porque o processo em si na Itália não tem custo, não paga nada, né? Na verdade, você paga um selo só, que você vai ter que registrar lá na hora que você pedir a cidadania, que esse selo custa 16 euros, que dá aí quase 100 reais. Então, vamos dizer que o processo na Itália custa 100 reais. Mas o teu custo de vida é o que vai tornar o processo mais caro. Então, é uma estimativa e mais ou menos você vai gastar em uns 20, 25 mil reais, vai depender muito da região que você vai estar morando. Mas não é o custo do processo, é o teu custo de vida. E falando sobre o prazo, né, que eu não falei aqui, é questão de prazo da via judicial e a via administrativa na Itália, a via judicial calcule mais ou menos 1 ano e meio para você ter a tua cidadania. E a via administrativa, que é a mais rápida, vai depender, cada processo leva um tempo, mas se você fizer tudo bem certinho, bem organizado, você consegue a tua cidadania em menos do que 3 meses. Né? Como eu falei no começo do vídeo, a minha cidadania saiu em 2 meses e 1 semana, 67 dias exatamente. E poderia ter sido até mais rápido, tá? Foi nesse prazo porque durante o período que eu estava na Itália, teve eleições, e quando há eleições na Itália, o Comune, que é o órgão que faz o teu processo, eles param totalmente as outras operações e focam só nas eleições. Então, dá para dizer que eu perdi quase 1 mês aí de processo por conta das eleições, que foi exatamente na época que eu estava morando lá. Então, poderia ter sido mais rápido ainda. E agora, vamos falar então qual a melhor decisão para cada pessoa. Se o seu caso é Consulado de São Paulo ou Curitiba, na minha opinião, não dá para considerar como uma opção atualmente. Pode ser que daqui 1 mês mude, daqui 1 ano mude, depende de quando você está assistindo esse vídeo. Mas hoje eu não considero uma opção. Se algum cliente me procura, fala, eu quero fazer o processo por esses consulados, eu recomendo fazer via Itália, via judicial ou via administrativa. Não recomendo fazer pelo consulado de Curitiba ou São Paulo, a menos que a pessoa já esteja na fila de espera. Aí sim, considero uma boa opção se a pessoa não quiser sair do Brasil. Se a pessoa quer fazer o processo via consulado, ela mora no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília, alguma outra região aí que tenha o consulado, e ela não tem pressa, se ela não tem pressa, também é uma boa alternativa. Agora, independente de onde a pessoa mora, se ela tem pressa, via consulado está fora de cogitação. Agora, a via judicial, para quem que ela é mais recomendada? A via judicial é para quem tem mais urgência, então não vai fazer pelo consulado, não quer mexer com o processo, quer delegar tudo e ela não pode ir para a Itália. A pessoa fala, não, eu moro no Brasil, tenho uma vida aqui, eu não posso ficar nem 1 semana lá na Itália, né? Nem 1 mês, vamos dizer, 1 semana já é pegada pesada, mas não posso ficar nem 1 mês. Então, a via judicial é para essas pessoas. E a via administrativa na Itália, que é como eu fiz, que é como a gente vai falar agora no decorrer desse vídeo, ela é a via recomendada para quem quer fazer o processo do modo mais rápido, disparado, o mais rápido, para você ter domínio sobre o processo, então você vai ter um controle muito maior. E também tem um bônus aí para quem faz o processo via administrativa na Itália, que é depois
a sua cidadania foi concluída, você está vivendo a sua vida aí com o seu passaporte italiano, né? Enfim, está tudo certo. Você precisa registrar, atualizar, né? Por exemplo, um casamento, nascimento de um filho. Você precisa fazer esse procedimento. Se você fez o teu processo na Itália, você conheceu os oficiais que trabalham naquele comune, isso vai valer ouro lá no futuro. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um filho no Brasil, você está vivendo a tua vida, teve um filho no Brasil, você precisa registrar isso na Itália. Você faz esse processo através do consulado onde você reside. Mas a conclusão desse procedimento é feita na Itália, lá no comune onde você está registrado, né? Onde está a sua cidadania de fato. Porque a cidadania não fica no consulado, ela fica na Itália. Então, para quem faz via administrativa, no futuro, ter o contato dos oficiais que fizeram o teu processo vai ser uma mão na roda para você atualizar o seu registro. Vai por mim. Essa, sem dúvida, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, mas claro, hoje eu sou muito suspeito para falar, porque além desse canal aqui no YouTube, eu tenho uma empresa de cidadania italiana, né? Então eu realmente sou muito suspeito para falar disso, mas eu de fato falo sinceramente que foi a melhor decisão que eu tive. E quando eu falei no começo do vídeo que não foi uma decisão fácil, realmente não foi. Eu fiquei muito tempo estudando italiano, né, para aprender o idioma. Eu fiquei inseguro, muito inseguro, para saber se eu faria o processo através da via administrativa. Na época, a via consular de Curitiba ainda era uma opção para mim, mais demorada, mas era uma opção. E quando eu decidi que eu ia fazer realmente via Itália, eu ainda assim cogitei muito fazer com uma assessoria. Não foi uma decisão fácil fazer o processo sozinho. Eu estava bastante inseguro, mas eu resolvi que eu ia fazer, eu queria ter a experiência total de controle do meu processo. Eu havia estudado muito, eu tinha um domínio total sobre aquela situação, e é por isso que eu digo que foi, de fato, a melhor decisão que eu já tomei. Então, para você que está agora aí decidindo qual vai ser a sua via, eu posso ajudar um pouco na via consular e na via judicial e muito na via administrativa. Então, para quem quer fazer via consulado, dependendo do consulado aí que você vai fazer, você vai precisar de um agendamento, tá? Então, aqui na descrição desse vídeo tem alguns links dos meus serviços. Um desses serviços é o agendamento para quem está procurando a cidadania italiana. Então, clica nesse link e veja no meu site se está disponível o consulado que você precisa para a nossa empresa. Se estiver disponível, você pede um orçamento e a gente conversa aí para tentar o seu agendamento, que é muito concorrido, é muito difícil de conseguir, mas dependendo do consulado, a gente consegue fazer esse agendamento para você. Dependendo, se estiver indisponível no meu site, é porque a gente não está fazendo, a gente não está conseguindo, então a gente nem considera fazer. Segunda opção, via judicial. Você não quer fazer o processo sozinho, você quer contratar uma empresa, quer delegar tudo. Você precisa de uma indicação de um bom escritório de confiança para fazer o seu processo. Também tem o link aqui da indicação dos nossos parceiros para via judicial na Itália. Só esclarecendo para quem ainda não sabe, né, acabou de chegar nesse mundo da cidadania italiana, o escritório tem que estar atuando na Itália, não é um escritório de advocacia no Brasil, tá? Então é um escritório que atua na Itália, porque o processo vai correr na Itália. E por fim, né, você quer fazer o seu processo via comune, via município italiano, você quer morar numa cidade na Itália e fazer o seu processo do modo mais rápido, que é o foco aqui desse canal, é o foco da minha empresa. Então, vamos em frente agora para a segunda parte desse vídeo, que a gente vai falar só sobre essa opção. Então é agora que começa a parada mesmo, né? Modo aventura ligado. Quero fazer o meu processo via Itália. Como que começa isso? Tá? Então vamos entender aqui, vamos dizer que você já está com a parte da documentação resolvida, que é o que eu falei na primeira parte, né? Então, documentação resolvida, né? Quando eu digo que o meu processo levou mais ou menos aí 2 meses, eu não estou considerando a parte da documentação, estou considerando a parte da Itália, né? A partir do momento que eu entrei na Itália, então pisei no país ali, começa a contagem, né? É esse prazo que eu estou dizendo que vale 2 meses, porque quando eu estou falando de via consulado e via judicial, eu também não estou considerando o prazo da montagem da pasta, estou considerando o prazo desde o momento que você ingressa com o pedido. Então, tenha isso em mente. Então, a primeira coisa, você tomou a decisão, não, eu quero fazer o meu processo via Itália, realmente eu acho que é para mim, eu quero morar fora do Brasil, quero ter uma experiência de morar em outro país e vou fazer via Itália. Primeira coisa, o que eu preciso fazer?
Já considerando que a documentação está ok, que você já entendeu essa parte. Primeira coisa, aprenda o idioma italiano. Isso é fundamental. Ah, mas eu ouvi falar de um cara que foi lá e ele não sabia falar e deu certo. Faça o processo do jeito que você tenha domínio. Você precisa falar italiano. Você não precisa ser fluente e nem mesmo avançado, mas você precisa conseguir falar um pouco de italiano, porque qualquer coisinha que saia diferente do planejado, se você não fala o idioma, meu amigo, aí vai ficar complicado para você. Então, o primeiro passo é: comece a estudar italiano. Você não vai precisar fazer nenhuma prova, você não precisa comprovar para ninguém que você fala italiano, isso não faz parte do processo de cidadania. Mas você está em um país e precisa falar a língua das pessoas que trabalham naquele país, principalmente os oficiais do serviço público, né? Eles não vão falar em português com você, não vão falar em inglês, então a língua do país é a italiana. Primeiro passo, comece a estudar. Então, eu, no meu caso, fiquei muitos anos estudando, bem tranquilo, não era uma coisa super puxada, a não ser mais perto da viagem, né, alguns meses antes, que daí eu comecei a fazer um intensivo e estudar com mais afinco. Então, primeira coisa fundamental, estude o idioma italiano. Segunda dica que eu dou aqui para você, se inscreva aqui no canal. Então, esse canal ele tem um foco que é cidadania italiana na Itália. Esse é o foco do canal. Então, todos os vídeos que você vê aqui no canal vão falar sobre cidadania italiana. E mais ou menos aí uns 90% deles vão falar sobre o processo feito via Itália. Então eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal. E também você pode pesquisar os vídeos antigos, porque tem muita coisa que já foi gravada, que talvez eu não venha a regravar no futuro, mas que é informação extremamente útil. E o que já emenda aí com a terceira dica, né? Que é, você vai precisar estudar, porque o processo de cidadania italiana, ele é burocrático, tá? Então, ele não é difícil, dá até para dizer que ele é fácil, mas ele é muito burocrático, então ele requer várias etapas, essas etapas têm que ser feitas em uma ordem, não dá para fazer aquela que você quiser, naquele momento que você quiser, tem que ser feito em uma ordem correta. Então, é um processo que exige estudo, para você entender como funciona e aí aplicar cada uma das etapas na ordem correta e fazer o teu processo tranquilamente. Então, se você pesquisar, por exemplo, aqui no YouTube mesmo, né, casos de pessoas que já fizeram o processo de cidadania, você vai ver um monte de gente que ficou um tempão esperando pela resolução do processo, às vezes teve que mudar de cidade, pegou uma assessoria, deu errado, aí mudou para outra, um monte de rolo, é o que mais tem. E no meu caso o processo foi 100% perfeito, não teve nada de errado, ele foi perfeito, porque ele foi extremamente bem planejado. Primeiro passo, entender como funciona o processo. Segundo passo, organizar, planejar ele. E aí o terceiro passo, executar. Então, por isso, a terceira dica é: estude e aprenda o processo. E é aqui que entra o meu segredo, né, do meu processo ser tão bem sucedido, que é toda essa organização, planejamento. Isso aqui não existia quando eu fiz o meu processo de cidadania. Eu fiz depois, pensando nos meus clientes, nos meus alunos, né? O que eu posso montar para essas pessoas terem um processo bem sucedido como o meu? O que eu gostaria que tivesse na época que eu fiz o meu processo? É isso. Isso aqui é um material para você organizar o seu processo. Então, só para você ter ideia, aqui tem o modelo de árvore genealógico, para você desenhar a estrutura da sua família e para você organizar o teu processo. Tá? Então, para você ter uma ideia de organização, planejamento de viagem, horário de funcionamento dos órgãos que você vai visitar na Itália, tem um monte de coisa, tá? É um checklist aqui do processo da cidadania, eu não vou mostrar o produto inteiro aqui, mas só para você ter conhecimento. Esse é o principal, tá? Esse é o segredo do processo bem executado. Eu comercializo esse produto, eu vou falar disso no final do vídeo, não é agora. Ele não é impresso assim, ele é digital, né? A impressão fica por sua conta, mas só para você ter conhecimento. Isso aqui é um dos segredos, né? Aqui vai junto com esse material, tá? É o e-book com algumas dicas, um e-book pequeno, ó, mas tem muitas dicas importantes para você agilizar o teu processo em momentos chaves da execução. Mais para o final do vídeo eu vou falar disso aqui, mas só para você ter ideia que esse é o segredo para você conseguir agilizar, para você conseguir se organizar e fazer as coisas sem perder tempo.
né? Às vezes até algumas pessoas entram em contato pelo canal, né, por uma consultoria, e elas narram a história delas que estão na Itália. Eu estou aqui na Itália faz 8 meses e deu tudo errado, não consegui alugar um imóvel. E você veja que, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito é que você já tem que chegar na Itália com o imóvel alugado, entendeu? Você não pode deixar para fazer isso em cima da hora. Não é assim que funciona. Mas calma, a gente já vai chegar lá. De qualquer maneira, se você está com pressa, está com ansiedade, o link desse material está aqui na descrição, é o Kit Planner Digital. Então, na prática, você decidiu fazer o processo via Itália, já está estudando, já está por dentro aí. A primeira coisa que você vai fazer na execução propriamente dita do planejamento do processo via Itália, a escolha de um comune italiano. Comune italiano é o município, tá? É uma cidade na Itália que você vai escolher para fazer o seu processo. Você pode escolher qualquer uma. Todas as cidades na Itália fazem o processo, isso é obrigatório por lei. Então, cada cidade tem uma prefeitura e é na prefeitura que vai correr o seu processo. Então, só para você ter ideia, a Itália ela tem mais ou menos 8.000 cidades. Então, é um país muito menor que o Brasil e que tem muito mais cidades, porque o Brasil tem acho que umas 5.000 e poucas cidades. Então, tem muitas cidades pequenas na Itália, com poucos habitantes, tipo assim, 100 habitantes, 500 habitantes, 1.000 habitantes. Então, existem muitas opções para você fazer o seu processo, só que não é assim, eu vou escolher uma legal aqui para mim, tipo, eu vou fazer um processo em Roma, quero morar na capital, lá acho que vai ser legal. Pior ideia, impossível, tá? Então, a cidade não pode ser muito grande, porque se a cidade é muito grande, ela tem uma demanda muito grande de serviços lá na prefeitura. E aí o teu processo vai ficar engavetado por um longo período de tempo. Então a pior ideia é fazer o processo em Roma. Agora, se você tem, por exemplo, você vai fazer um curso, né? Você resolveu ali, por exemplo, as cidades mais universitárias ali, Bolonha, Torino, você vai morar numa dessas cidades porque você vai fazer um curso. E você tem um visto de estudante, por exemplo, aí é diferente, tá? Mas se você está indo para fazer o seu processo de cidadania, não tem nenhuma outra coisa acontecendo junto, escolha uma cidade menor, tá? Uma cidade aí com mais ou menos uns 15, 20 mil habitantes. Não pegue cidades muito maiores do que isso, porque pode ser que a cidade tenha uma demanda muito grande lá no ofício de Stato Civile, né? Que é onde acontece o processo da cidadania, né? O Ufficio Stato Civile, que é o ofício de Estado Civil. Então, escolha uma cidade menor. Existem também outros fatores que é importante você levar em consideração, que eu explico nesse material aqui, Kit Bom Comune. Esse aqui você vê que já é um livro bem maior, tá? Esse material aqui também eu comercializo ele digitalmente. Vou falar ao final do vídeo mais sobre os materiais, então, só para você ter conhecimento. Nesse material eu explico que você tem que ficar atento com a população da cidade, né? Então o tamanho da cidade, a acessibilidade, ou seja, como que você chega lá. Porque tem cidadezinha que é na montanha, você tem que pegar um ônibus, é super complicado, inacessível. Aí não é legal você morar num lugar desse, porque você vai ter dificuldade de se locomover se você precisar sair da cidade, ir para um centro, né, um centro urbano, enfim, passear, conhecer a Itália, não vai ser interessante morar numa cidadezinha na montanha. Então, a acessibilidade também é uma opção, é um ponto muito importante. E o terceiro, a estrutura da cidade. Então, por exemplo, tem cidades que são muito pequenas, você não tem nem mesmo um supermercado para fazer compra. Aí você tem que ir para a cidade vizinha, você talvez precise de um carro, né? Então, esses pontos eu narro bastante aqui nesse material, são pontos muito importantes que eu percebi através da minha experiência. Eu não sabia disso antes, mas a minha experiência foi positiva. E só na hora que eu estava lá que eu pensei, nossa, se não tivessem essas coisas aqui, a minha vida seria mais complicada, né? Principalmente isso que eu falei. Acessibilidade, ou seja, uma estação de trem na sua cidade é fundamental para quem mora na Itália. A linha de trem ela é muito boa, você consegue se movimentar com muita facilidade, é um custo baixo, é maravilhoso. Então, ter a linha de trem é muito importante. Ter um supermercado também é bastante importante. E aí também tem a questão do clima, né? Você vai ter que ver a época do ano que você vai, se é um lugar que faz muito frio, se é um lugar que faz muito calor. Tudo isso aí é bem importante. Então eu explico bem isso aqui nesse material que a gente vai falar daqui a pouco, no final do vídeo. Mas, mesma coisa, o link está aqui na descrição para quem está com muita pressa. Como que eu fiz a escolha do meu comune? Como é que eu comecei esse processo?
Peguei o mapa da Itália no Google, né? Então eu entrei no Google Maps e comecei a selecionar as regiões que eu gostaria de morar. Então eu fui selecionando os pontos que seriam de meu interesse. Então, locais perto das capitais, algumas praias que eu achei interessante e alguns lugares mais pitorescos, assim, tipo no Lago de Garda, né? Lugares assim muito bonitos. Então eu fiz essa pré-seleção de lugares que eu gostaria de morar. Com base no visual, ou seja, um lugar paradisíaco, né, com uma vista pitoresca, um lugar de praia, eu não consegui achar nenhum comune bom. Não quer dizer que não exista, mas eu não consegui achar nenhum bom. E daqui a pouco eu vou explicar, né, como é que funciona a questão de ser bom ou não ser bom. Então eu acabei fazendo em uma cidade perto de Bolonha, que é uma capital, né? Então um lugar com bastante acessibilidade. Se eu precisasse alguma coisa mais robusta, assim, uma estrutura maior de cidade, eu estava ali a 15 minutos de trem da capital. E foi uma excelente decisão. Eu ia a Bolonha quase todos os dias, então para mim era como as pessoas que moram aí na periferia de São Paulo, né, e trabalham na grande capital. Vai e volta, vai e volta. Eu ia e voltava com muita frequência para Bolonha, conhecia a cidade inteira, ia realmente muitas vezes. Era como se eu morasse um pouquinho, né, na periferia de Bolonha, que não era exatamente a cidade, mas é muito perto. Então, para escolher o comune, você vai ter que entrar em contato com os oficiais que trabalham naquele comune, para você entender qual é a dinâmica de trabalho deles. Porque dependendo do comune, de largada você já percebe, dependendo de uma resposta meio torta que você receba, você já vai perceber que ali é fria. É um lugar ruim para você ir, vai demorar muito o teu processo, vão fazer de tudo para dar errado. Então, com isso você faz uma pré-seleção dos locais que estão abertos a te receber lá para fazer o seu processo. Como eu falei, todos são obrigados a fazer, mas dependendo da má vontade que a pessoa tiver para conduzir a prática, pode demorar aí um ano para desenrolar o processo. E aí não vale a pena fazer através da Itália, aí você faria através da via judicial, por exemplo. Então, a escolha do comune é um fator determinante para que o seu processo seja rápido. E isso é uma etapa dupla que já vai linkar com a próxima parte, que é a escolha do imóvel. Você vai ter que alugar um lugar para morar, né? Você não vai morar na rua. Então, a menos que você tenha alguém que te receba na Itália, um parente, um amigo, alguém que vá te hospedar na casa dela, você vai precisar alugar uma casa ou um apartamento. Então, essas duas etapas são feitas em conjunto. Você escolhe um local para fazer o processo, não um comune, e vai escolher um imóvel também, vai pesquisar isso meio que em paralelo. No meu caso, eu fiz a pesquisa do imóvel quando eu tinha 5 comunes finalistas. Então, eu estava escolhendo as cidades, mandando e-mail, né, recebendo resposta aí dos comunes, dos oficiais. Quando eu tinha 5 finalistas, eu comecei a ver os imóveis. Por quê? Se tivesse um comune que estava super positivo na resposta, mas não tivesse nenhum imóvel para alugar, não adianta de nada. Né? O que eu vou fazer lá se não tenho imóvel para morar? Não funciona. Eu preciso residir na cidade onde eu vou fazer o meu processo. Legalmente falando, você não pode fazer diferente disso. Então, precisa ter o imóvel no comune onde você vai fazer o processo. Então, essas duas partes são feitas em conjunto, no momento aí do seu planejamento. No meu caso, eu encontrei o imóvel através do site do Airbnb e eu recomendo que você faça o mesmo. Eu até pesquisei em alguns outros sites, que são sites específicos de locação assim de longo período, é como se fosse assim uma OLX da Itália, né? Sites de anúncio. Mas não recomendo que você faça assim, porque esses imóveis, quem está oferecendo eles para locação, tem uma expectativa de locação de longo prazo. Alguns imóveis não têm mobília completa e a maioria deles não vai ter utensílios na casa, prato, talher, essas coisas, entendeu? Então por isso que o Airbnb é uma excelente opção, porque você vai chegar no imóvel, ele vai estar pronto para te receber, você chega simplesmente com a sua mochila, como eu fiz, né? Cheguei com uma mochila de costas na Itália, as pessoas chegam com uma mala, né, normalmente, eu cheguei com uma mochila, até a dona do imóvel me recebeu e falou, aonde estão a sua bagagem, né? Eu falei, não, vim só com uma mochila. Ela falou, você vai morar aqui por 3 meses com uma mochila? Eu falei, sim, é isso mesmo. Então, você aluga o imóvel no Airbnb, já tem tudo para você morar, e as pessoas que estão alugando o imóvel ali, elas já têm uma expectativa de curta duração, de temporada. É mais fácil de você conseguir alugar por um período menor de tempo. E eu falo com mais detalhes sobre essa questão em alguns vídeos aqui do canal, mas também no curso que eu tenho, eu já vou falar sobre o curso, tá? Então eu
dou bastante detalhes dessa etapa da escolha do comune e da locação do imóvel, que são fatores muito importantes para quem vai fazer o processo via Itália. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa bem importante. A parte da locação do imóvel é a parte mais difícil do processo, é mais difícil do que a parte burocrática propriamente dito, porque não é fácil você negociar um imóvel em outro país, em outro idioma, né? Sendo que as pessoas que moram na Itália têm uma visão de que o brasileiro ele tem um nível inferior de qualidade de vida, um nível inferior de renda, então eles ficam inseguros quanto a isso, porque é um país menos desenvolvido, o Brasil, né, perante a Itália. Então, a parte da locação do imóvel é a parte mais difícil do processo. Então, essas etapas resolvidas, agora vamos falar sobre o momento a partir da hora que você chega na Itália, né? Como é que acontece na prática lá. Então, já organizou o projeto, tal, pegou o avião, chegou na Itália. Como é que vai ser essa experiência? Bom, eu sou uma pessoa bastante desprendida, assim, né? Eu sou tranquilo em relação à vida, não tenho muito apego e tal. Mas eu cheguei na Itália, era um feriado, era uma segunda-feira feriado. A cidade que eu morei era uma cidade pequena, então tinha 13 mil habitantes, acho que era. Tava tudo fechado, porque era um feriado nacional. Tava chovendo, um clima desagradável, assim. E já era fim do dia, a hora que eu cheguei, então tava meio mórbida a cidade, vamos dizer assim. E eu cheguei, fiquei olhando pela janela, comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tive essa ideia de vir para a Itália e tal, planejei por tantos anos, não tenho a menor ideia se vai dar certo, o que eu estou fazendo aqui na Itália? Eu nem devia ter vindo, eu comecei a pensar que eu estava fazendo uma coisa errada, que eu devia voltar para a vida que eu tinha ganhava um dinheiro bom no emprego que eu tinha uma vida estável, né? Era tudo certinho. Falei, o que eu estou fazendo aqui na Itália? Eu vou embora daqui. Foi um pensamento que passou assim, mas eu estava muito cansado, né? Daí eu fui descansar, fui dormir. No dia seguinte eu acordei, estava tudo certo, né? A cabeça voltou para o eixo e eu toquei o projeto. Então, por que eu estou falando isso aqui para as pessoas? Porque às vezes você pode passar por uma coisa parecida, né? Então, quando a gente passa por uma experiência muito diferente, às vezes a cabeça dá uma chacoalhada, a gente meio que entra em choque, não sabe exatamente o que está fazendo. E se estranha, né? Eu não estava me reconhecendo do jeito que eu estava sentindo naquele momento. Então, é interessante você saber disso, que caso você tenha, né, alguma sensação assim, se você passar por isso, saiba que vai passar rápido, né? Você às vezes só precisa descansar, fazer uma boa refeição, ver um dia bonito de sol e as coisas vão se resolver e você vai se encaminhar e o seu projeto vai começar a se adaptar ao seu novo estilo de vida, né? Seja ele provisório ou definitivo. Então, no dia seguinte, eu já acordei e já comecei a executar o projeto que estava todo planejado, né? Que nem eu falei, eu não tinha esse material aqui fisicamente, né? Eu não tinha criado isso, mas eu já tinha algo parecido no meu computador, então eu já estava com tudo muito estrategicamente organizado, com data marcada para ir em todos os locais que envolvem o processo, tudo bem certinho. Então já comecei no primeiro dia, já fui registrar o contrato de aluguel que eu já tinha feito, já estava pronto, fazer o meu códice fiscale, que é isso aqui, tá? Isso aqui é como se fosse o CPF na Itália. Você vai precisar disso, é uma etapa no teu processo. Então, eu fiz isso aqui já no primeiro dia. No segundo dia de Itália, eu fui no Ufficio Anagrafe, que é onde a gente faz o registro da residência. Então, eu já tinha uma reserva, né, um apontamento, já tinha marcado com o pessoal por e-mail. Como eu falei, a gente conversa por e-mail antes com os oficiais para deixar tudo alinhado. Cheguei lá, entreguei o meu contrato de locação, que já estava certinho, registrado, entreguei o requerimento do pedido da minha residência, toda a documentação, e a pessoa que me atendeu lá, ela falou, agora vai passar um guarda, né, o vigile urbano, que é o guarda municipal, ele vai passar no seu imóvel para verificar a sua residência. Então ele vai ver se você de fato está morando lá, se não é uma residência fictícia, e ele vai registrar essa residência. Então, isso pode levar 45 dias para acontecer. Esse é o prazo legal para esse vídeo ele passar, né? Esse guarda. E aí eu perguntei para ela, fiz uma pergunta, porque quem acompanha esse conteúdo de cidadania italiana na internet, muitas pessoas falam, olha, você vai ficar
esperando o vigília por 45 dias e você não pode sair de casa, né? Então eu perguntei para ela, como é que eu faço, né? Ele pode passar de manhã, de tarde, de fim de semana? Como é que é? Porque eu não posso perder essa visita e, né, para agilizar o meu processo. E ela falou assim, viva a tua vida normalmente, né? Faça as suas coisas, se ele passar e você não estiver, ele vai passar em outro dia. Então, viva a sua vida normalmente, foi o que ela disse para mim. E eu, bom, beleza, vou viver a minha vida normalmente. E eu, no dia seguinte, né, isso foi numa sexta-feira, agora talvez a minha memória esteja um pouco errada, não lembro se era quinta ou sexta, eu sei que no sábado eu fui a Bolonha passear, e a hora que eu desci do trem em Bolonha, meu telefone tocou e o vigília estava me ligando. Eu não tinha ideia de que poderia ser ele. Eu sei que eu atendi e ele falou, né? Eu estou aqui na porta do seu prédio e eu vim verificar a sua residência. E eu falei, olha, não estou em casa, mas se precisar eu volto, eu acabei de chegar em Bolonha. Ele falou, não tem problema, só estou confirmando se é você mesmo, tá tudo certo. E ele confirmou a minha residência por telefone, ou seja, o vigília nunca entrou no meu imóvel, eu não tive um contato pessoal com o vigília. Foi realmente algo assim bastante inusitado, eu não tinha a menor ideia de que isso era possível. Então, a minha residência ela foi confirmada em apenas 2 dias, né? Ou seja, um dia útil, porque era um sábado. Então, foi... agora me lembrei. A sexta-feira era um feriado. Foi isso que aconteceu, por isso que foi apenas um dia que eu considerei, e não 2. E aproveitando a parte do pedido da residência, no Anágrafo, eu também fiz o pedido da cidadania. Por quê? Via de regra, você tem que esperar essa confirmação acontecer, para daí voltar lá e vai no outro departamento, que é o Ufficio Stato Civile, não é no Anágrafo, e pede a sua cidadania. Como era no mesmo ambiente, era na mesma sala que as oficiais trabalhavam, eram só mulheres que tinham lá, eu aproveitei e fiz o pedido do Estado Civil. Eu falei, posso fazer o pedido da cidadania agora, nesse momento? Porque o não eu já tinha, né? Então eu queria ter o sim também. E a oficial que fez o meu processo, ela falou, olha, a gente não tem a demanda pronta, né? A demanda lá é o requerimento. Então a gente precisa pegar a sua documentação, montar essa demanda para você fazer o pedido da cidadania. Aí eu tirei da minha pasta, que estava tudo organizado, falei, tá aqui, eu já tenho ela pronta. Aí elas ficaram assim, sem palavras, pela eficiência, pela organização. Tudo bem, vamos fazer então agora o requerimento. E aí já fizeram o protocolo da cidadania, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Só nisso eu ganhei mais ou menos um mês, tá? Então foi um mês que eu matei ali de espera, que não precisou. Ou seja, depois de uma semana na Itália, eu já estava com o meu processo correndo totalmente. E agora, falando assim, para quem está assistindo, você pode pensar, nossa, como você estava seguro de si, né? Foi tão simples, tão fácil fazer esse pedido para você. E isso é a maior mentira, não foi nada simples. Eu estava super inseguro, com medo. Antes de entrar no escritório desse Ufficio, né, que é o Ufficio Anágrafo e o Ufficio Stato Civile, nesse comune estavam dentro do mesmo departamento, que é o Ufficio Servizi Demografici. Então, eu estava ali zanzando na frente daquele departamento, pensando, é agora, né? Essa é a hora. Estudei tanto para isso, faz tantos anos que eu estou me preparando para esse momento. Então, estava com bastante medo, inseguro, não sabia o que ia acontecer. Tem que falar outra língua, estava bem cabreiro, já com o aplicativo do Google Tradutor aberto ali no bolso para qualquer emergência. Não precisei de nada disso, foram super receptivas comigo. A hora que eu abri a porta, não tinha nenhum outro cidadão lá, era só as oficiais, né? Não tinha ninguém além das oficiais. Eu entrei, eu perguntei pela oficial, né, pelo nome dela, eu não me lembro agora qual era o nome dela, mas eu entrei e perguntei por ela. Ela falou, sou eu. Ela falou, eu falei, eu sou Alfredo. Ela falou, Alfredo, estávamos lhe aguardando. Então foi assim muito bacana, foi super fácil a tratativa. Elas entenderam muito bem o meu italiano, até inclusive elogiaram, falaram que eu estava falando muito bem o italiano. E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito surpreso que esse primeiro momento ocorreu muito mais fácil do que eu achei que seria. E aí, uma vez que foi entregue a documentação, agora sai aquele peso, né, aquela expectativa, aquele medo, agora ele desce,
a gente tem que aguardar que eles analisem a documentação para ver se não vão pedir para que seja retificado nada, então fica ali um pouco de ansiedade, mas não cabe mais a você, né? Não é uma ação que você tem que tomar ativamente, agora você fica aguardando passivamente o desenrolar do processo. Então é nesse momento que você vai viver a vida na Itália. Então comecei a viver os meus dias na Itália, né? Sempre com aquele pensamento, como é que será que está o andamento do processo, mas vivendo a vida. Então, ia ao mercado, fazia compras, fazia o meu almoço, a minha janta, comprava um vinho, assistia um filme, passeava, né? Tendo aquela vida na Itália, conhecendo o país. Viajei por toda a Itália ali, por toda a Itália não, pela região norte, onde eu estava morando, e um pouco da região do centro. O sul, eu só fui até o Vesúvio, né? Conheci lá o vulcão Vesúvio. Então, passei muito, conheci muito da estrutura da linha de trem, como eu falei, é muito eficiente, você pode viajar a um baixíssimo custo de trem, é muito eficiente, muito rápido, então você vai aproveitar esse momento para fazer as suas viagens, conhecer a Itália, conhecer o país da bota aí. E outra questão que aconteceu nessa época, eu gosto de correr, né? Eu pratico corrida, então estava correndo numa estrada lá perto da cidade onde eu moro. Eu torci o pé, me machuquei e até achei que eu ia precisar de um atendimento médico, porque não foi... No primeiro momento eu achei que tinha sido bem grave, não foi tanto. E tinha um centro de saúde lá perto, de onde eu morava. Eu cheguei até aí ao local, mas não procurei por atendimento. Estava vazio na hora, eles tinham um horário de atendimento que estava fora desse intervalo. E eu falei, vou voltar no dia seguinte. Só fui numa farmácia, comprei lá uma pomada e tal. Mas é importante, eu estou trazendo isso porque quando você está preparando o seu processo de cidadania, você vai precisar de não para o processo, mas para entrar na Itália, de um seguro viagem, né? Dentro do seguro viagem existe também a cobertura para problemas de saúde. Então nessa hora eu pensei, que bom que eu tenho, se eu precisar, isso aqui já cobre, né? Se eu precisar fazer um tratamento, alguma coisa, já estava coberto. Então é uma coisa que ninguém quer usar, né, ter um seguro, mas é importante caso você precise, porque as coisas na Europa, né, no departamento de saúde, são bastante caras. Então vale a pena você fazer o seu seguro, principalmente porque na imigração, se for questionado e você não tiver, eles podem não deixar você entrar no país. E aí, no decorrer dos próximos dias, eu fui me recuperando, continuei passeando pela Itália. E depois eu fiz um mochilão, né? Como eu já havia falado no começo, eu fiz um mochilão pela Europa. Então, esses dias que eu estava com o pé meio ruim, eu aproveitei para organizar o mochilão. Comprar passagem aérea, passagem de trem, passagem de ônibus. A maior parte do roteiro que eu fiz pela Europa foi de ônibus, através de uma empresa chamada Flixbus, que é muito boa. Então, eu passava de uma cidade para outra várias vezes à noite no ônibus, aí eu economizava em estadia. Então, conheci, eu acho que foram 15 países que eu passei, conhecendo as capitais, às vezes cidades menores. Então, foi uma experiência magnífica, muito enriquecedora, né? No meio desse percurso do mochilão, a minha namorada foi me visitar, então a gente se encontrou em Londres, foi para Paris, passei aniversário com ela lá. Enfim, ela voltou para o Brasil, né, estava com a vida dela aqui, e eu voltei para a Itália para terminar o meu processo. E isso, né, essa última etapa do processo foi no mês de julho. Então eu trago aqui uma informação para quem não está muito acostumado com o calor da Itália. Julho e agosto é muito quente mesmo. Eu me lembro que eu não estava conseguindo fazer nada naquela época. Eu ficava em casa assim, suando sem parar, porque estava muito calor, em julho. E agora, esse ano, eu voltei à Itália, né? Então desde aquela época eu não tinha voltado ainda, eu voltei agora também em julho, estava extremamente calor, tá? Eu fiz uma viagem dessa vez, agora esse ano, por vários países da Europa e o mais quente era a Itália. Realmente muito calor, então se você não está acostumado, de repente você pode considerar fazer um pouco antes ou um pouco depois dessa época. E o mês de agosto também, ele é mais quente ainda que julho, e ele tem uma peculiaridade, que é o mês que as pessoas costumam tirar férias, né? Então, agosto, na Itália, ele é como se fosse janeiro do Brasil. É um mês que as pessoas costumam tirar bastante férias. E é importante isso porque no
o FITO, lá onde você pede, né, o FITO Stat Civile, onde você perde a sua cidadania, pode ser que as pessoas estejam em férias, não todas, óbvio, mas estejam com uma carga reduzida da equipe e isso faça com que o seu processo demore mais tempo. Então, evite o mês de agosto se você puder. Enfim, passado todo esse período, eu finalmente fui notificado com a minha cidadania, havia sido concluído o processo, e aqui eu vou narrar algumas coisas importantes para você que vai fazer o seu processo na Itália. Logo que o seu processo de cidadania é concluído, você deve pedir para o oficial o seu extrato di nascita, que é a sua certidão de nascimento italiana. Se você for casado, peça também o extrato de matrimônio. E se for divorciado, vai pedir o documento do divórcio também. Por quê? Depois que você sair da Itália, né, se você não for ficar morando lá, você vai voltar ao Brasil ou vai morar em outro país, você vai ter que fazer um procedimento que é a inscrição no AIRE. Tá? O AIRE é o registro do cidadão italiano que mora fora da Itália, ou seja, que mora no exterior da Itália. Quando você faz esse pedido de inscrição no AIRE, vai ser solicitado o seu extrato di nascita, a sua certidão de nascimento italiana. Se você é casado, vai ser solicitado também o extrato de matrimônio. Então, por isso, terminou o processo, primeira coisa, peça o seu extrato de nascita, se for casado, extrato de matrimônio. É a sua documentação, a sua comprovação de que você é um cidadão italiano. Então, peça esse documento. Geralmente ele não tem custo. Se tiver custo, vai ser uma coisa extremamente irrelevante, tipo centavos de euro. E é um documento importantíssimo para você. Então, pediu esse documento, guardou. Pronto, o seu processo de cidadania terminou e você tem uma comprovação. Mas eu recomendo fortemente que você faça a sua carta de identidade, que é a sua carteira de identidade italiana. Esse documento ele não é feito na maioria dos consulados fora da Itália, então é importante você fazer isso na Itália. E também faça o seu passaporte ainda na Itália, porque nos consulados no Brasil não é tão fácil conseguir um agendamento para pedir o passaporte. Então, se você fizer isso na Itália, você já sai com a documentação 100% pronta, não precisa se preocupar com isso pelos próximos 10 anos, que é o período pelo qual o passaporte é válido. E se você for fazer o passaporte, vai precisar da carta de identidade. Ele é um documento pré-requisito para pedir o passaporte. E aí, fez a identidade, fez o passaporte, concluiu tudo, está com o projeto 100% pronto, vai voltar para o Brasil, vai para outro lugar aí que você tinha planejado, você vai fazer a sua inscrição no AIRE, que é para retirar a sua residência da Itália e colocar ela em algum consulado. Você vai, por exemplo, no meu caso, voltei para Curitiba, fiz a minha inscrição no AIRE, vinculada ao consulado italiano em Curitiba. E aí sim, com essa inscrição, o seu processo está 100% concluído, você está regularizado na Itália e quando você precisar fazer alguma atualização, já vai estar tudo certinho junto ao consulado italiano. E agora, para quem ficou até aqui, até o fim desse vídeo, que não foi curto, né? Um vídeo bem longo, não, na verdade eu não tinha planejado que ele ia ficar tão longo. Se você ficou até aqui, você quer aprender, você se interessou, quer aprender como que você faz o seu processo, então afinal de contas todas as etapas na íntegra, quer aprender comigo, tem duas opções para você, tá? Primeira opção, vou deixar um vídeo a seguir, é um vídeo no qual eu explico os passos, tá? Então eu vou falar mais detalhadamente todos os passos que você precisa fazer. É um vídeo aqui do YouTube, um vídeo gratuito que você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Se você está decidido, você quer fazer o teu processo na Itália, agora você quer ir mais a fundo, eu quero detalhadamente todas as etapas, não só um vídeo rápido explicando, mas com detalhes. Aí sim, você tem acesso ao meu curso, é um material pago, você vai ter acesso a um curso que é dividido por módulos, então cada módulo vai ter várias aulas explicando cada uma das etapas com muita minúcia e muita organização para que você possa fazer o seu processo totalmente sozinho, sem contratar uma assessoria. Você vai ter controle sobre o seu processo, vai saber se virar muito bem e, como eu havia falado aqui várias vezes durante o vídeo, você vai ter acesso a todos esses materiais. Então, planner digital, o e-book com as dicas, o e-book com esse e-book aqui, ele tem todo o processo em texto explicado, que é o mesmo que você vai ter nas videoaulas no curso, e ele tem a segunda parte, que é a parte que a gente fala do bom comune. Como conseguir um bom comune, afinal de contas? Então,
esse material, tudo isso aqui faz parte do curso, só que não é físico, né? Você não vai receber isso aqui físico, você vai receber digital, e aí se você quiser, você usa no computador, no tablet, enfim, se você quiser, você imprime. Mas não é só isso. Deixa eu pegar aqui. Junto com o planner, você vai receber os formulários que você vai ter que preencher na Itália. Então você vai preencher vários formulários em cada uma das etapas do seu processo. E junto com os formulários eu também mando a guia de como preencher. Então como é que você faz o preenchimento dos formulários? Está explicadinho junto com esses materiais dentro do curso. Tem mais coisa. Modelo de requerimento. Você vai solicitar as suas certidões. Como que você faz? Tem um modelinho de requerimento pronto. Retificação. Modelo pronto, para você mandar direto para o cartório para eles retificarem. No momento que você estiver escolhendo o comune italiano, você vai precisar entrar em contato com eles, ou quando você estiver pedindo documento do seu antepassado, modelo de e-mail, como que você escreve em português, em italiano, né, a tradução, para você saber o que você está escrevendo, porque você vai ter que mandar em italiano. Então, é muito material que tem nesse curso que eu comercializo. Você vai ver que pela quantidade de bônus que vem no curso, as aulas são praticamente de graça, tá? Então é um material extremamente completo, tudo muito organizado em aulas separadas por módulo, e isso é para quem está decidido, não é para quem está pensando em fazer o processo. Você já decidiu, você já está pesquisando na internet como que funciona, você já viu os materiais gratuitos e agora você quer uma coisa mais direcionada. Aí você tem esse curso extremamente completo, que eu explico como funciona, eu tenho uma parte, falo sobre a minha prática, a minha experiência também, e tem esses materiais complementares. Tem também um material que não está aqui fisicamente, que é uma planilha de custos, para você calcular quanto que você vai gastar no seu processo. Tudo isso está embutido nesse curso, o link está aqui na descrição. Se você não quiser comprar o curso, você fala, não, eu já sei como funciona, ou alguém vai me assessorar lá, eu quero só um desses materiais. Também tem aqui avulso na descrição, se você quiser, é só você acessar um por um, ver qual que te interessa. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui no espaço de comentários. Você pode utilizar esse espaço para perguntar sobre os produtos e também alguma dúvida eventual que você tenha sobre o processo de cidadania. E finalizando então, como eu tinha falado lá no começo desse vídeo, você tem interesse em morar fora do Brasil? Bom, eu já morei na Itália, realmente foi muito enriquecedor morar em outro país. A experiência de morar em um país de primeiro mundo é muito legal. Você morar num lugar que você se sente mais seguro, principalmente no norte da Itália, tá? É muito mais desenvolvido do que o sul, então eu recomendo que você faça o seu processo no norte da Itália, a menos que você tenha alguma razão para fazer em outra região. Lá realmente é um lugar muito agradável, muito desenvolvido. A questão da culinária, você vai ter uma experiência fantástica em relação a isso. E mesmo que seja por um curto período de tempo, a experiência que você vai ter, você vai carregar para o resto da sua vida. Beleza? Galera, eu sou Mattioli, especialista em cidadania italiana.